Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Roger Norenberg, pastor das congregações Paz e Ressurreição aqui da cidade de Canoas. E é uma alegria muito grande estar falando aqui do Rio Grande do Sul com vocês. E a pergunta que nós temos no dia de hoje diante de nós para a gente pensar é: quais são os ofícios de Cristo? E essa é uma pergunta que ela está nos convidando a uma reflexão sobre nós enxergarmos para a obra de Jesus. E quando pensamos nos ofícios de Cristo, pensamos em formas de ilustrarmos de uma maneira mais pedagógica e mais clara aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que ele fez e que ele continua fazendo por nós, o povo de Deus, que são os seus ofícios, que nós diríamos que são três. Cristo como o nosso profeta, esse é o primeiro. Cristo como o nosso sumo sacerdote, esse é o segundo. E Cristo como o nosso rei, esse é o terceiro. Então, primeiro ofício, profeta. Segundo ofício, sumo sacerdote. E o terceiro ofício, rei. O primeiro ofício, o ofício profético de Cristo, nos remete ao tempo do Antigo Testamento, onde nós sabemos que existiam os profetas de Deus. E os profetas, geralmente pensamos que eram aqueles que traziam profecias, adivinhações a respeito do futuro. E eles muitas vezes vão fazer predições a respeito de coisas que ainda não aconteceram, vão adivinhar o futuro, vão trazer revelações. Também existe esse uso do ofício profético. Só que o ofício profético, ser um profeta, é ser alguém que prega, proclama e anuncia a palavra de Deus. Esse era um profeta. Então, profetizar não é só descobrir o futuro. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Por isso hoje os pastores ainda são profetas, porque eles pregam, eles proclamam e eles anunciam a palavra de Deus. Dentro desse ofício profético, especialmente dentro do período do Antigo Testamento, estava incluído revelações a respeito do futuro. Só que não só isso, eles falavam também de coisas presentes, anunciavam o pecado do povo, anunciavam a esperança que eles deviam ter nas promessas de Deus. Os profetas então eram esses que eram responsáveis por pregarem, proclamarem e anunciarem a palavra e a vontade de Deus. E Jesus, sendo um profeta, ele é alguém que também veio proclamar e anunciar a palavra de Deus. Ele veio testemunhar a vontade do Pai. O Pai que ele conhece desde a eternidade e para a qual agora ele nos revela o coração, a mente do Pai em muitos casos, e nos revela novamente a vontade de Deus, em conformidade com tudo aquilo que também já foi revelado na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento. Por isso, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente está ouvindo a Jesus. Por isso Jesus, além dele ter anunciado a palavra de Deus, ter revelado a vontade de Deus no período em que ele exerceu o seu ministério terreno aqui na terra, como nós temos registrado nos Santos Evangelhos, quando nós ainda hoje ouvimos a palavra de Deus, Jesus segue falando com a gente, exercendo esse ofício profético. Por isso, quando a gente poderia dizer que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente está ouvindo a Jesus. E quando a gente ouve a Jesus, a gente está ouvindo a palavra de Deus. Jesus é o nosso profeta, aquele que proclama, anuncia a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo ofício de Cristo, é Cristo como o sacerdote. E quem que eram os sacerdotes? De novo nos remete aos tempos do Antigo Testamento, em que os sacerdotes eram aqueles responsáveis por realizarem os sacrifícios no período do Antigo Testamento. Esses sacrifícios eram sacrifícios de animais que foram instituídos por Deus, que eram realizados e através do seu derramamento de sangue,
que era efetuado pelos sacerdotes, o perdão dos pecados era entregue ao povo de Deus. Só que esses sacrifícios, como a gente aprende, especialmente no livro aos Hebreus, a carta, a epístola aos Hebreus, esses sacrifícios eles eram uma sombra, eles apontavam para algo maior, que é Jesus, aquele que se sacrificou para perdoar os nossos pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram realizados periodicamente para a renovação do perdão dos pecados. O sacrifício de Jesus ele foi realizado de uma vez por todas, sem necessidade de ser repetido. Por isso que Jesus ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que realizou esse sacrifício para que nós tenhamos uma nova vida com Deus e o perdão dos nossos pecados. E é verdade também dizer que Jesus é tanto o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quanto o sacerdote, aquele que ofereceu de uma vez por todas o sacrifício único e para sempre, a fim de que o povo de Deus tenha o perdão dos seus pecados. Esse é o segundo ofício de Cristo, o ofício sacerdotal. Ele é o nosso sacerdote, aquele que efetuou o sacrifício para que nós tenhamos uma nova vida com Deus e o perdão dos nossos pecados, através do derramamento do seu sangue, que não precisa mais ser realizado novamente, nem periodicamente, mas foi feito uma vez por todas e ele é válido para sempre. E o terceiro ofício de Cristo é o ofício em que Jesus é rei. E qual que é o papel do rei? O papel do rei é proteger. O papel do rei é governar. O papel do rei é guiar o povo de Deus. E nós também sabemos que o reino de Jesus, o reino de Deus, ele não é deste mundo. Mas Jesus segue nos protegendo. Ele é rei. Ele segue nos protegendo de todo o mal. Ele segue governando, ainda que não algum reino específico desse mundo, mas ele segue governando toda a sua criação. Ele segue governando todas as nossas vidas, ele segue no controle de todas as situações, especialmente a sua igreja, a qual ele segue cuidando de forma muito especial com o seu santo evangelho. E o Senhor Jesus, o nosso rei, ele segue nos guiando também através da sua palavra, que segue nos guiando nessa vida até a eternidade. Então Jesus é rei. Ele, como qualquer rei, protege, governa e guia. Só que sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores, do qual o reino não é deste mundo, ele nos protege. Mas nos protege de todo o mal, de todo o perigo. Segue governando, estando no controle de toda a sua criação. E ele segue nos guiando através da sua palavra nesta vida para a vida eterna. Então, quais são os três ofícios de Cristo? Cristo como nosso profeta, aquele que proclama a palavra de Deus. Cristo como nosso sumo sacerdote, aquele que realizou o sacrifício para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados. E Cristo como nosso rei, aquele que governa, que protege e que guia o seu povo. Estes são os três ofícios de Cristo: profeta, sumo sacerdote e rei. É isso. Um forte abraço, bênçãos de Deus.